Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era um sábado de manhã, eu estava entrando no mercado quando uma criança se aproximou de mim e me entregou um papel. Era uma espécie de bilhete, onde estava escrito com caneta azul assim em português: somos da Venezuela. Por favor, precisamos de ajuda para comprar comida para mim, para minha mãe e para o meu irmão. Tinha mais algumas coisas escritas, mas, resumindo, estavam pedindo ajuda em dinheiro. Logo ali na entrada, eu vi que tinha uma mulher e uma outra criança. Essa outra criança, aliás, também estava abordando outros clientes que entravam ou que saíam do mercado. E também entregava um pedaço de papel a eles e provavelmente devia estar escrita a mesma coisa. Dava para ver que tanto a mulher quanto as crianças tinham realmente traços que lembravam o povo que mora na Venezuela. O que eu fiz? Me aproximei daquela mulher e olha, tem coisas que a gente não consegue entender. E eu digo isso porque quando os nossos olhares se encontraram, eu senti uma coisa diferente e tão forte assim dentro de mim. Porque ela tinha uma expressão tão doce, tão suave. E ao mesmo tempo também tinha um olhar tão forte, tão expressivo. Perguntei: você é a mãe dessas crianças? Ela também sorriu e respondeu que sim, naturalmente que em castelhano. Mostrei o papel que o menino tinha me entregado e perguntei se eram mesmo da Venezuela e ela confirmou. Resumindo, dei alguns trocados para aquela mulher e para aqueles dois meninos. Ela não sabia o que fazer para me agradecer. Sorriso tão bonito. Aliás, o rosto dela, sabe, todo lindo, não era só o sorriso, não. Pele morena, os olhos assim meio puxados, cabelo liso, comprido até a altura dos ombros, um vestido floreado, assim de alcinha. Não sei explicar, mas de algum modo aquela mulher mexeu comigo. Tanto que depois que eu entrei no mercado, fiquei com a imagem dela no pensamento. Eu, inclusive, acabei colocando 3 refrigerantes e 3 pedaços de bolo na cestinha, com a intenção de dar a eles depois que terminasse as minhas compras. E foi o que de fato fiz. Assim que saí pela porta, eles continuavam ali, ao lado de fora, abordando a clientela que entrava. Me aproximei da mulher, entreguei a sacola com as latinhas de refrigerante e os pedaços de bolo. E ela novamente se abriu num sorriso mais lindo do mundo. Antes de me afastar, eu ainda perguntei o seu nome, que eu não sabia. E ela então falou que se chamava Georgiana. Comentei com ela: Georgiana? Nossa, que nome diferente, bonito. Prazer, eu sou o Daniel. Olha, eu não sabia ao certo se ela estava compreendendo o que eu falava. A língua espanhola e a portuguesa, elas são meio parecidas, assim, tem muita coisa em comum. Só que eu, por exemplo, ela falou até algumas palavras, mas confesso que eu não entendi bolhufas. De todo modo, ela sorriu, fez um movimento de cabeça, como que agradecendo, e eu então segui o meu caminho. Olha, naturalmente que eu pensei que aquele episódio fosse ficar por ali, que nunca mais veria aquela família de novo, tanto que procurei tirar a história da cabeça. Só que dali a algumas semanas, eu passando de carro numa rua ali do bairro, adivinha quem vejo pedindo dinheiro no sinal? Ela e os 2 meninos. E eu não vou negar que quando a vi e a reconheci, meu coração bateu um pouco fora do compasso. Ele estava de vestido, um pouco diferente daquele primeiro dia, mas de qualquer modo,
assim um pouco mais curto. Eu passei assim bem devagar por eles e juro, me deu uma vontade tão grande de parar, de conversar com ela, procurar saber mais coisas a seu respeito. Se era casada, por exemplo. Até porque era uma curiosidade que eu tinha. Só que, naquele primeiro contato, fiquei meio envergonhado de perguntar assim, de cara, né? Notei que ela olhou para mim. Não sei dizer se me reconheceu, daquele dia lá no mercado, ou olhou assim, por olhar. De todo modo, só de sentir seus olhos fixos nos meus, já me fez sentir aquele friozinho na barriga. Olha, eu quase dei a volta lá na frente e retornei. Porque, repito, minha vontade, vai entender, era de me aproximar, conversar com ela. Não só para ajudar de algum modo, mas também para tentar saber mais coisas sobre ela. Só que não tive coragem e acabei seguindo o meu caminho. Olha, depois disso, o tempo passou. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, nunca mais a vi. E acabei tirando aquele episódio da cabeça. Só que não sei, parece que quando uma coisa tem de acontecer, não adianta. Pode demorar um tempão que de repente acontece. E eu digo isso porque num domingo, meses depois, sei lá, uns 3 ou 4 meses, eu acabei reencontrando a Georgiana de novo. Como sempre, os meninos estavam com ela. Eles estavam caminhando ali pela avenida principal do bairro. E quando a reconheci de novo, o coração disparou no peito quando passei de carro por eles. Dessa vez, nem raciocinei. Simplesmente estacionei um pouco mais adiante, desci do carro e fiquei esperando que eles se aproximassem, já que estavam vindo justamente de encontro a mim. E à medida que eles se aproximavam, meu coração acelerava. Olha, a verdade é que nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo. Por que eu sentia aquela emoção em relação a essa mulher? Porque, afinal de contas, nem a conhecia direito. Na verdade, era uma pedinte. A única coisa que eu sabia dela é que tinha 2 filhos e era da Venezuela. Mais nada. Quando ela foi se aproximando, eu a abordei. Oi, Georgiana, lembra de mim? Ela parou, ficou me olhando assim, meio sério, durante um tempo. Até que sorriu e falou: por supuesto, recuerdo de ti. Olha, nem eu mesmo podia imaginar que ela lembrasse de mim. E até mesmo do meu nome. Olha, eu fiquei tão feliz quando a ouvi me chamando de Daniel. Ela me contou que estavam indo para o local onde estavam abrigados, desde que tinham chegado a Curitiba, que ficava assim um pouco mais afastado. Resumindo, me ofereci para levar os 3 de carro. Resumindo, senti que ela ficou assim, meio desconfiada quando eu ofereci a carona, mas no fim acabou aceitando. Os meninos sentaram no banco de trás e ela sentou ali do meu lado, na frente. Eu puxei assunto o tempo todo, procurando saber o máximo possível de coisas a seu respeito. Fazia 1 ano e meio que eles tinham vindo embora da Venezuela, ela e os meninos. Mas já tinham passado por outras cidades e até mais 2 estados. Perguntei do resto da família, os pais, irmãos. Quis saber, inclusive, onde estava o pai das crianças. E nessa hora eu senti que a expressão dela mudou um pouco. Me senti tão estranho,
quando ela confirmou que era casada, mas que o marido tinha ficado lá, na Venezuela, que fazia muito tempo que eles não se viam. Na verdade, desde que ela e os meninos tinham vindo aqui para o Brasil. Ela foi me indicando o caminho e eu fui seguindo, até que chegamos no local onde eles estavam abrigados. Era uma casa, assim, normal. Mas, segundo ela, havia outras famílias de imigrantes que moravam ali. Ela agradeceu, pediu que os meninos agradecessem também, só que quando estavam saindo do carro, num impulso, eu perguntei se eles estavam com fome. Se não queriam comer alguma coisa, tudo por minha conta, claro. Mas ela agradeceu e disse que eu não precisava me incomodar, que ali no abrigo tinha almoço. Mas eu acabei insistindo tanto que, no fim, para minha alegria, toda sem jeito, ela acabou aceitando. Para encurtar a conversa, tinha um pesque-pague que eu gostava muito de frequentar e que não era muito longe. E foi justamente para lá que os levei. Imagine a felicidade desses meninos quando chegamos lá. Quando viramos os tanques, quando souberam que iriam poder pescar, fizeram uma maior festa. Eu tenho certeza de que ganhei muitos pontos com a Georgiana por causa disso. Embora eu talvez precise esclarecer que, até pelo meu jeito de falar, pode estar parecendo que eu estava com a intenção de me aproveitar da situação daquela mulher. Mas juro que não. A grande verdade é que desde a primeira vez, a Georgiana despertou alguma coisa tão diferente em mim. O modo como a gente se olhou naquele primeiro dia, o sorriso que ela deu. Sabe, isso mexeu tanto comigo. Era uma mulher tão bonita, pele morena, aqueles olhinhos assim meio puxados. Tem coisa que a gente não consegue explicar e nem entender. Mas eu fiquei assim, sentindo coisas diferentes por ela. Eu nunca me imaginei me aproximando de uma mulher nessa situação. Na verdade, nem eu mesmo estava me reconhecendo. Só que, repito, não era minha intenção me aproveitar. Mas eu precisava, eu queria, eu necessitava, eu tinha vontade de ficar perto dela. Saber coisas sobre ela, a vida. Conhecê-la melhor. Enfim, passamos praticamente o dia todo ali naquele pesque-pague. A gente comeu peixe, batata frita. Eu também pesquei um pouco com os meninos. Sabe, parecia até um programa de família. Por mais bobo que isso possa parecer, foi exatamente assim que eu me senti. Eu já tinha sido casado, mas isso fazia, mais de 7 anos. Infelizmente, meu casamento durou muito pouco e terminou do pior modo que se possa imaginar. Descobri que minha ex-esposa me traía com um colega de trabalho. E a verdade é que, desde então, eu nunca mais consegui me interessar de verdade por uma mulher. Sei lá, eu acho que eu fiquei assim com um certo trauma. Tinha medo de me envolver. Principalmente, medo de me apaixonar e acabar acontecendo tudo de novo. O que já tinha acontecido naquele meu primeiro casamento. Quer dizer, eu até me envolvia com uma mulher aqui, outra ali, mas sabe, nada sério. Somente romances casuais. De vez em quando, a gente ali, naquele pesque-pague, nos olhávamos, eu e a Georgiana, e a gente se olhava de um modo tão intenso. Aí ela sorria, aquele sorriso lindo. E nessas horas, eu daria tudo para saber o que se passava pela sua cabeça. Só de olhar para sua boca, a minha vontade era uma só: de provar o sabor daqueles lábios.
Teve uma certa hora que, sei lá, eu fiquei pensando, meu Deus, o que essa mulher está fazendo comigo? Não era a intenção dela, claro que não. Mas ela estava como que me enfeitiçando. No fim do dia, quando voltamos lá para aquele abrigo, eles desceram do carro e eu desci também. Os acompanhei até o portão, as crianças entraram e ela ficou mais um tempo comigo. E quando a gente foi se despedir, num impulso, eu segurei a sua mão e, olhando nos seus olhos, falei: Georgiana, a gente podia marcar de se ver outra vez, quem sabe voltar lá no Pesque Pague. Aliás, eu queria saber se eu posso passar aqui de vez em quando para te ver, para ver os meninos. Tem algum problema? Você não quer? Ela sorriu, ficou me olhando assim meio indecisa, depois falou que não tinha problema nenhum. Chegou a dizer que eu era uma pessoa boa e que seus filhos tinham gostado muito de mim. Enquanto ela falava, eu fiquei ali olhando para o movimento dos seus lábios. E sabe quando você se sente assim, hipnotizado? Foi num impulso que eu fiz aquilo. De repente, sentindo aquele desejo, sem pensar nas consequências, no que ela poderia pensar ou fazer, ainda segurando a sua mão, me aproximei e lhe roubei um beijo. Claro que não foi assim, nem um beijo de filme, de novela, mas de qualquer maneira foi um beijo. Encostei minha boca na sua e depois fiquei olhando para ela, à espera, sei lá, de uma reação. Olha só, eu sei o impacto que teve aquele beijo. Por mais singelo que tenha sido. E mais do que isso, eu fiquei naquela expectativa. Até porque quando olhei para o seu rosto, vi que ela estava com os olhos arregalados. Sei lá, talvez estivesse até meio assustada, porque ela estava assim com os olhos e teve uma reação. Ficou espantada, meio assustada. Não sei ao certo. Naturalmente que não devia estar esperando por aquele meu gesto. Tanto que puxou a mão assim, de maneira abrupta. Foi logo se despedindo e entrando pelo portão, mas rápido, sabe? Como se, repito, tivesse ficado assustada. Claro que não era essa a minha intenção, né? Só que pelo jeito, foi isso que aconteceu. Depois, inclusive, fiquei ali me recriminando quando entrei no carro, com medo de ela não querer me ver de novo, nem falar comigo, por causa daquele beijo. Até porque ela era casada. Tudo bem que o marido tinha ficado lá, na Venezuela. Fazia tempo que eles não se viam, mas de qualquer maneira, continuava casada. Olha, me condenei muito por aquele gesto impensado. O problema foi que não consegui tirar essa mulher da cabeça, mesmo sabendo que dali para diante não seria fácil me aproximar dela. Pelo jeito como ela tinha reagido, passei o resto daquele domingo relembrando o dia gostoso que a gente tinha passado lá naquele Pesque Pague. E a cena daquele beijo roubado, que ela naturalmente não esperava, não saía da minha cabeça. Juro. Eu até tentei me manter afastado. Passei aquela semana toda me policiando, dizendo a mim mesmo que eu devia esquecer aquela mulher, nunca mais procurar a Georgiana de novo. Até porque é uma coisa assim tão sem fundamento. Só que no domingo seguinte, com o coração cheio de saudade, não resisti e acabei indo procurá-la naquele abrigo. Bati palmas e veio uma senhora me atendendo no portão.
Pelo jeito, ela devia ser a responsável ali por aquele lugar. E quando perguntei pela Georgiana, ela só respondeu aquilo. A venezuelana? Então, ela não está mais aqui com a gente. Foi embora, se não me engano, na terça-feira. Foi embora? Mas como assim embora? Foi embora para onde? Não me diga que ela voltou lá para Venezuela. Não. Ela foi para uma outra associação. Foi eu mesmo, inclusive, que tratei da mudança, ajudei. Olha, eu fiquei tão desapontado com aquela notícia, porque, segundo aquela senhora, tinha sido a própria Georgiana que havia pedido para ir embora dali. E foi inevitável eu ficar me perguntando, será, meu Deus, que foi por causa daquele beijo? Será que ela ficou tão assustada com aquele beijo? Com medo de mim? Que pediu para ser transferida para outro lugar? Quer saber? Eu acho que sim. Porque aquela senhora disse que não estava autorizada a me passar o endereço dessa outra associação. De tanto eu insisti, ela apenas falou o nome do bairro, mas só que não quis me dar maiores detalhes. Nome de rua, número. Ela não quis me dizer. Olha, eu fui embora dali tão frustrado, tão triste. Parece até que a saudade que eu trazia no peito se multiplicou. Eu até estive naquele bairro onde, segundo aquela senhora, ficava esse outro abrigo. Rodei por várias ruas e fiz isso mais de uma vez. Inclusive, continuo indo lá até hoje. Só que, infelizmente, não vi nem sombra da Georgiana. Nunca mais. Será que ela pediu para ir embora? Para fugir de mim? Por causa daquele beijo? Será que ficou com medo? Meu Deus, nem foi um beijo de verdade, foi um selinho, encostei a minha boca nos seus lábios, não mais do que isso. De todo modo, sei que não deveria ter avançado o sinal. Pela reação que ela teve, deve ter ficado com medo, assustada. Sabe Deus o que ela já deve ter passado na vida, né? Não só lá na Venezuela, mas em outros lugares por onde passou, inclusive aqui no Brasil. Quem sabe tenha conhecido homens que se aproveitaram dela, da sua situação de refugiada. E quem sabe tem imaginado que era também essa a minha intenção. Só pode ser isso. Mas juro que não era a minha intenção me aproveitar de ninguém. Muito menos dela. O que posso fazer se eu me encantei? O pior de tudo é que, além de nunca mais tê-la visto ou tido notícias suas, eu não consigo esquecer o seu rosto. Olha, às vezes, eu não estou exagerando, chega a doer por dentro, a me faltar o ar, de tanto que eu penso nela, de tanto que eu anseio vê-la de novo. Como pode, meu Deus, uma pessoa cruzar o caminho da gente e mudar tudo assim de uma hora para outra? A gente não se viu mais do que 3, 4 vezes. E, no entanto, não consigo esquecer a sua imagem. Parece que aquele rostinho lindo ficou marcado na minha mente de um jeito que não vai mais sair. E nessas horas, quando eu penso nisso, é que eu pergunto, o que eu faço da vida? Não consigo parar de pensar nessa mulher. Não consigo esquecê-la. Tenho feito tanto esforço para reencontrá-la, mas até agora não tive sorte, mesmo sabendo o bairro onde ela está, segundo aquela senhora. Mas é um bairro tão grande, é um bairro tão comprido,
que às vezes eu tenho a sensação de que vou passar a vida toda passando de casa em casa e não vou encontrá-la. E aí, nesses momentos é que eu me pergunto de novo, o que eu faço da minha vida agora? Não consigo parar de pensar nessa mulher. Não consigo esquecê-la. Simplesmente não consigo apagar sua imagem da minha memória.